E aí, Edson Lemos, boa noite. Olá, Como é que você olá. está? Olá, pessoal. E aí, Evandro, tudo tranquilo aí, meu amigo? Tudo bom, graças a Deus. Como é que tá São Paulo aí? Chovendo e frio, pelo jeito? Tá Pô, já encapuzado aí? frio pra caramba, chuveiro, não, mas frio demais, cara. Mas vamos lá esquentar agora com essa nossa programação bacana aí, esquentar os ânimos aí. Muito legal. Você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, você está no Dois no Jardim. Eu, Evandro Silva e Edson Lemos, dois engenheiros agrônomos, paisagistas, atuando há quase 3 décadas aí no mercado, trazemos para vocês aí as informações, as dicas, os bastidores da confecção, do planejamento dos jardins, da jardinagem, das áreas verdes e muito mais, né, Edson? A gente vai falar sobre o que hoje, Carioca? Então, Evandro, hoje eu vou falar sobre drenagem, né? Drenagem de vasos. Na live passada, no programa passado, né? A gente falou sobre o tipo de vasos, pratos, impermeabilização, né? Agora, o primeiro, a base fundamental realmente do plantio do vaso. E agora vamos passar para a drenagem, que é um ponto muito importante da montagem do vaso, né, Evandro? Legal, sem dúvida nenhuma. Então, você que perdeu a live passada, entre lá no canal 2 no Jardim. Já aproveito hoje, vou pedir para você se inscrever no nosso canal. É muito importante que você esteja inscrito, compartilhe aí com as pessoas da sua família, seus amigos, o pessoal do trabalho que você sabe que gosta de plantas e quer aprender um pouquinho mais sobre esse mundo verde aí. Vem com a gente então, né, Edson? Vem com a gente aí que você vai aprender bastante coisa aqui. A gente vai compartilhar bastante informação com vocês. Isso, e sem achismo, né, Evandro? Sem eu acho aquilo que não, uma Sem parte técnica, achismo. realmente, com conhecimento, como o Evandro falou, e levando, né, na modo mais fácil de vocês entenderem e praticarem, pôr a mão na massa, isso que a gente quer, né, Evandro? Que você crie esse hábito, esse novo hobby até na sua vida, né? Que você vai gostar dessa interação com a natureza. Exatamente. Hoje a gente vai falar então, pessoal, sobre a drenagem dos vasos. Lembrando que nas lives anteriores a gente já falou outras coisas importantes também. Segue lá. Hoje vai ser o assunto drenagem de vasos, que a gente vai falar o porquê fazer as drenagens, os materiais que a gente pode usar, a proporcionalidade entre o tamanho do torrão da planta e o vaso, e vamos falar sobre substrato. O que é substrato? Como que usa? Como que eu posso preparar meu próprio substrato? Para qual planta que serve, né? Vamos dar algumas dicas aí para vocês. Carica, e aí, vamos começar então, cara? Vamos Bora para pra cima, cima? Evandro! Legal, cara. Então aqui, ó, a gente falou então, a live passada, algumas coisas sobre o vaso, escolher o local do vaso, a impermeabilização, como o Edson já falou, e hoje a gente vai falar sobre a drenagem. O que é drenagem, né? Você, não sei se você já reparou, mas no fundo do vaso geralmente tem um furinho, né? Ou alguns furinhos. Independente do vaso ser de barro, ser de cimento, ser de polietileno, que são os vasos plásticos hoje muito utilizados. E para que serve esse furinho aí, Carioca? É para esse furo aí que vai escoar a água, né, Evandro? Porque se não tivesse que furir ali, a água poderia ficar ali dentro, ficaria empoçando, apodreceria a raiz das plantas e sua planta morreria dentro do vaso, né? É por isso que tem esse furinho, para a água em excesso drenar por ali, né? Tanto a água da chuva, né, ou a água da rega, que normalmente você está regando seu vaso ali. Agora, um detalhe muito importante que o Edson falou aí, é o apodrecimento. Se a água fica acumulada, ela apodrece, e antes de apodrecer, as raízes não conseguem respirar. Opa, olha aí, que dica legal. Exatamente, você não sabia, mas todas as plantas também respiram pelas raízes, pelos troncos, pelas folhas, né? Não é só, a gente pensa que a planta só respira pela folha, né, Carioca? Mas É as isso raízes mesmo. também fazem essas trocas gasosas com o meio, e se a drenagem do vaso, o furinho lá, não escoar a água da rega ou da chuva, aquele vaso vai ficar cheio d'água, né, no local das raízes ali, e aí as raízes vão morrer afogadas. E se a raiz apodrecer, o que acontece com a planta, Carioca? A planta definha e vem a falecer. Vem a óbito, né? Exatamente. Então, você que já deve ter matado planta, às vezes, por excesso d'água, né? Aquela plantinha suculenta que você rege, molha, 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 né? A pessoa às vezes deixa a planta morrer, né, Carioca? Aí fala assim, puta, morreu por falta d'água, né? Vem a mãe, vem a tia que manja de planta, pô, sua planta tá seca aqui, você não molhou, morreu por falta d'água. Aí a pessoa compra outra planta e aí começa a molhar todo dia, né? Essa não vai morrer de sede, aí acaba matando por A, excesso a, d'água. a pontinha da flor tá ficando marrom, acho que é falta d'água, né? Mal sabendo que o excesso também causa essa ponta marrom na folha também, né, Evandro? Ó, que legal. E as plantas têm isso, o excesso ou a falta d'água geralmente queima a bordinha da planta também, e tem que observar. Carioca, mas aí, a gente tem algumas imagens aqui para a gente começar a mostrar, né? Primeira coisa, então, pessoal, a gente vai exibir, então, alguns materiais que são usados para fazer a drenagem dos vasos.
Então, independente do material que seja seu vaso, se ele é de barro, de plástico, cimento, né? Vamos mostrar aqui, ó. Isso aqui, que é isso aqui, Carioca? Eu nem estou conhecendo Isso aqui. é o caco de vaso, aquele vaso seu de cerâmica que quebrou, não joga ele fora, não. Ele vai ser útil ainda, ele vai servir como drenagem para os futuros vasos que você vai plantar aí, ó. Exatamente. Esse caco de telha aqui, que pode ser também, como o Carioca falou, um caco de um próprio vaso de cerâmica quebrado ali, alguma coisa, ele serve aqui, ó. Se você olhar essa imagem aqui, ó, olha aqui no comecinho, né? A primeira imagem do vaso aí, ó, tem um caco de telha, um caco de barro aí invertido no fundo do vaso. Tem um furinho, e aí você nota aí, vê um caco, né, colocado aí no fundo, que é para não deixar entupir. Porque a gente vai fazer um sistema de drenagem, vai colocar vários materiais aí para a água escoar mais facilmente. Porém, dependendo de como você coloca esses materiais, o próprio material pode entupir esse furinho do vaso, né, o dreno, e aí a água vai se acumular do mesmo jeito. Então, a dica para se usar aqui, como o Edson falou, né, Edson, esse caco de barro aqui, né, que pode ser de um vaso quebrado que você está reutilizando, alguma coisa assim, é colocar esse caco, pode ser um caco, né, ou vários, mas de forma até, às vezes, invertida, né, côncava assim, né, o furo você coloca assim para ele não fechar. Se você coloca o contrário, ele acaba tampando o furo ali. Então, a primeira coisa é colocar um caco no fundo. Coloca dois do lado, assim, um em cima, né, Evandro? Não pode fazer se está triangulação no meio, porque não é mais fácil para escoar a água até. Ô, Edson, e o que mais que a gente pode usar aí, cara, além desse caco aí, hein? Então, nós temos também a sinazita, né? A argila expandida, que é aquelas bolinhas, né? Aí, ó, essas bolinhas aí também, que no caso ela está cobrindo todo o vaso, fazendo em cima do vaso também, mas ela é usada na drenagem também. Em vez do caco, usar a bolinha aí de sinazita. Exatamente. Olha aqui essa imagem, ó. A gente vê Isso, aqui que, aí, né, a segundo vaso aqui, da esquerda para a direita. Vamos lá. A gente tem o caco no fundo ali, o caco de cerâmico, né? Em cima dele tem algumas bolinhas de barro, que é essa sinazita ou argila expandida, também conhecida como argila expandida. Então você vai montando o sistema de drenagem. Veja bem, ó, estamos falando aí, vamos lá. E depois a gente pode trabalhar o quê? Com mais outros materiais aqui também. Você falou do carvão, Edson, o carvão. mesmo? Mas o carvão puro, né? Sem estar queimado ainda, sem sair da Exatamente. churrasqueira. Esse, se você usar aquele carvão de churrasqueira, não dá, vai estar cheio de gordura, né? E vai estar só o pó também, né? E não adianta. Depois o carvão puro mesmo, aí ele vamos dizer, ele sem ser usado, né? Que ele manter como drenagem, porque a água não vai derreter o carvão, vamos dizer assim. Então, por isso que ele serve como drenagem também. Exato. E uma outra coisa que pode se usar são pedaços de isopor, né, Edson? Você já usou isso aí? Você tem experiência com isso? Como é que é? Se tem, no final dessa nossa bate-papo aí, eu vou mostrar o que aconteceu, um caso verídico, o que aconteceu, mas deixa para o final da nossa apresentação aí, que eu mostro depois. Legal. E outro material que você também pode usar é a manta a manta drenante, né, que chama. O nome comercial pode ser o bidim, que é essa manta cor de cinza aqui que você está vendo. Ela é como se fosse um feltro, né, um pano. Só que a diferença é que essa manta ela é usada na agricultura. Então, ela não se dissolve, ela não se degrada quando enterrada no solo, né, Edson? É chamada manta geotêxtil, né, que você vai encontrar por aí no mercado. O bidim é a marca, né, como se fosse o bombril, né, a palha de aço. Então, o bidim seria o bombril das mantas geotêxteis, né? Então, por que ela é usada? Olha nessa foto da direita aí, né, Evandro? Ela é usada para quê? Para que a terra não escoa, né? Que passe depois pela drenagem, no caso é sinazita, né? E não entope depois o furinho para sair da água, né? Então, o bidim está aí para segurar essa terra, para não escoar para fora do vaso aí, para que possa entupir a drenagem, né? Isso. Então, essa manta, você olha aqui no último vaso da direita, pessoal, essa manta ela é colocada, então, em cima da sinazita. Pô, mas eu não tenho essa bolinha de barro. Pode ser pedrinha, pedrisco de brita, de construção, né? Exato. É alguma coisa ali que permita que a água escoe rapidamente ali para o fundo do vaso, sem ficar segurando, sem ficar empoçando, né? Então, a gente protege o furo do vaso. Vamos recapitular. A gente protege o furo do vaso lá com um caco cerâmico, que pode ser um pedaço de vaso ou de telha. Depois a gente coloca uma camada de pedrisco, ou argila expandida, ou isopor, ou carvão. Em cima disso, a gente pode pôr um pouquinho de areia, que é o caso do terceiro vaso aí, ou, mais recentemente, mais usado agora, a manta geotêxtil. No caso, uma marca comercial, o bidim, que
que você compra a manta por metro quadrado, corta um pedacinho, coloca ali, isso aí vai impedir, como o Edson falou, que o substrato penetre ali no meio dessas pedrinhas e acabe entupindo a drenagem. E aí, se a água não escoar, ela para. Se a água parar, a gente tem problemas de apodrecimento de raiz e morte da planta, consequentemente. Então, essa é a manta Bidim. Só um detalhe, Evandro, que eu já vi pessoas colocarem a sinazina direto debaixo do vaso sem colocar a telha. Cuidado, pessoal, porque essa bolinha ela pode entupir o furinho ali, né? Então vai causar também entupimento do vaso. Então, muito cuidado com isso, tá? Isso. A gente tem que garantir que aquele orifício que tem no fundo do vaso, que é o furinho que a gente está falando. Orifício, falando difícil até, olha só. Orifício difícil, aí você rimou, hein? A gente tem que tomar cuidado para que ele não seja entupido, né? Com o próprio material que você está usando para fazer o sistema de drenagem ali, né, Carioca? Então é isso aí. E aí, cara, aí depois a gente vai trabalhar agora em cima dessa manta geotêxtil, agora vem a terra do vaso, entre aspas, aí a gente chama de terra do vaso, mas é um substrato. Substrato, pessoal, nada mais é do que a mistura de alguns materiais. Né? Se eu coloco só a terra, realmente seria terra pura. Então, eu vou colocar terra no vaso. Mas não é terra, é substrato. Por quê? Porque eu vou misturar essa terra com outros materiais. E aí a gente vai falar um pouquinho disso aqui agora, mais ou menos, os materiais a gente vai ver. O Edson, antes de qualquer coisa, eu queria dar um toque para a galera, mostrar essa imagem aqui, ó. Aqui, geralmente, você pode trocar o vaso quando a planta fica grande demais para o vaso. Então, você comprou uma plantinha, plantou lá no vaso, o tempo passou ali, ela começa a ficar grande demais para aquele vaso, você fala assim, opa, vou comprar um vaso maior e vou trocar essa planta de vaso. Normalmente, quando você tira essa planta do vaso, muitas vezes você encontra o sistema radicular assim, do jeito que está na foto aí. O sistema está enovelado, ele ficou tipo um novelo de lã. A raiz cresceu, né, Edson? Bateu na parede do vaso e começou a crescer ali, formando o próprio formato do vaso. Então, a gente está vendo uma pessoa com uma faca aí, né? Ela está cortando esse excesso de raiz. Isso aí pode ser cortado mesmo, né, Edson? Então, e detalhe, porque a raiz, como vai enovelando, ela vai evitando a respiração das raízes, né, das outras raízes. Então, fica fechando os poros ali e isso acaba sufocando e pode matar a planta também. Exatamente. E aí também, quando você faz esse corte, então, das plantas, das raízes da planta, você acaba também estimulando que novas raízes surjam ali no sistema radicular, no torrão, né? E aí a planta desenvolve de novo o crescimento, né? Ela se desenvolve através do crescimento radicular. Pensa no seguinte, pessoal, geralmente se a raiz para de crescer, a parte aérea da planta, que fica fora da terra, também para de crescer. Então, fica essa dica aqui muito importante. Se você vai replantar uma planta, vai tirar de um vaso para outro lugar, observe se as raízes não estão enoveladas, todas enroladas assim. Aí você pode tirar o excesso, cortar ali uma fatia, né? Uma fatia da aresta do torrão, tirando essas raízes que estão todas enroladas ali no fundo do torrão também. Você pode fazer um cortinho, né? Na horizontal ali. E aí você planta com o torrão mais livre dessas raízes aí, o sucesso vai ser muito melhor. O Edson, e agora entrando aqui na parte de substratos, então, cara, né? Aqui a gente tem uma pilha de sacos ensacados aí. O Edson, hoje em dia a gente consegue achar isso aí facilmente no mercado, né? Vários tipos de substrato para as mais diversas plantas. Isso é uma terra vegetal, né? Terra preta, terra vegetal que a gente fala, porque daí tem mistura, né? Várias coisas misturam. Não é terra pura em si, é terra preta melhorada, né? Com adubação, estercada, até mesmo com... Depende da região aqui em Mogi das Cruzes, mesmo sendo muita plantação de cogumelos, né? Então, as terras ali ficam misturadas com cogumelos, que é um grande nutriente para o solo. Então, tem vários tipos de terra mesmo melhorada, né, Evandro? Que vem sacada assim. Exato. Mas aí, se a pessoa quiser ela mesma fazer o substrato dela, o que a gente pode falar para elas aí, ó? Aqui fica uma dica aí, olha aí, ó. Então, basicamente, pessoal, a gente vai trabalhar aí com 3 produtos, 3 materiais. Vamos lá, quais são eles? Uma terra de boa qualidade, que aqui no caso a gente está vendo essa terra mais vermelha aqui ao centro. Uma fonte de matéria orgânica, que pode ser um composto orgânico, vindo de uma compostagem, pode ser humus de minhoca, pode ser esterco de gado, né, esterco de vaca, vulgo cocô de vaca, né, Carioca? E pode ser ali, a gente está mais ao fundo, não sei se cobriu ali, mas pode ser uma areia ou uma vermiculita, que é um tipo de mineral também drenante, muito leve, que facilita a drenagem, né? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com esses 3 produtos. As proporções vão variar de acordo com o que a gente vai falar agora. Então, vamos lá. Terra,
fonte de matéria orgânica, né, um composto orgânico, um esterco de animal ali, humus de minhoca, alguma coisa assim, e areia ou vermiculita, alguma coisa assim, né, Carol? Que você costuma... Já fez assim, um substrato assim, Carol? Já fez essas misturas ou você Sim, sempre compra pronto? não, inclusive o próprio carvão, também, a gente falou isso, né? O carvão, ele moído, ele ajuda também, né? Que é uma fonte de cálcio também e tudo ali, né? Então é um grande nutriente também o carvão. Exatamente. E além de a gente usa muito de compostagem, né? Eu mesmo tenho um composteiro pequeno em casa que fica um líquido, dá para misturar ali também para ajudar na nutrição dessa terra aí também. Olha aí, que legal. Pessoal, mas uma dica que a gente pode dar para vocês, se você fala assim, eu mesmo quero fazer meu substrato, essa mistura de materiais. Então, você vai ter que adquirir uma terra de boa qualidade, uma fonte de matéria orgânica e um material para deixar mais poroso ali o substrato, mais drenante. Então, você tem que pensar primeiro na planta que você vai plantar, certo? Se você for, vamos exagerar aqui, tu vai plantar um cacto. Aí você começa a pensar cacto, cacto. Da onde vem o cacto? Da floresta amazônica? Não, o cacto vem do deserto, praticamente, de áreas, né, desérticas, rochosas. E como que é a terra nesses locais? Como que é o solo nesses locais, né, Carioca? A gente tem que fazer esse paralelo, né? Exatamente. E lembrar que é um solo arenoso no caso aí, né, e colocar uma proporção, aumentar a proporção de areia, menos terra e mais areia ali, né? Para poder tirar. Se fosse, por exemplo, uma bromélia, já é o contrário também, que é uma coisa mais forte do nutriente ali, uma terra mais agilosa, né? Que retém um pouco da água ali, né? Exatamente. É o caso das samambaias também, por exemplo, né? Sim. Samambaia, se você for ver onde ela nasce espontaneamente, geralmente é um local muito úmido. E para a gente manter essa umidade, tem que ter mais argila, mais terra, mais matéria orgânica, menos areia, porque a areia faz drenar. A areia não segura a água. O que segura a água no solo é a própria terra, quando ela é mais argilosa, né? E matéria orgânica, que funciona igual uma esponjinha dentro do solo. Então, você tem lá, vamos exagerar, um pedaço de bosta de vaca dentro do solo, ele é muito poroso. Então, quando ele é molhado, ele fica cheio d'água, como se fosse uma esponja. Aí vai evaporando, a planta vai absorvendo, ele vai perdendo a água, né? Então, mas quem segura a água no solo é a matéria orgânica e a própria terra, se ela for argilosa. Se ela for arenosa, ela tem muita areia. Aí, como o Edson falou, ela drena muito fácil. Então, vamos recapitular. Se você vai plantar um cacto, uma suculenta, você põe mais areia nessa mistura. Se você vai plantar uma planta que requer mais água, palmeiras em geral, samambaias, plantas que têm a folha grande, geralmente, ela requer um solo mais úmido. Aí você aumenta a quantidade tanto de matéria orgânica quanto de terra. Pode pôr um pouquinho de areia? Pode pôr sim, mas aí em menos proporção, tá bom? Essa é a dica, né, Carioca? Lembrando que hoje em dia já tem coisa pronta para cada tipo de planta, né, Carioca? Sim, Substrato. nossa, a variedade para orquídea, para samambaia, para folhagem, horta, tudo está muito Rosa do facilitado hoje deserto, no né? mercado, né? O mercado hoje está muito ativo e muita novidade. Dia a dia vem novidade, né, no mercado de plantas. Então, se você não tem essa facilidade de mexer, de fazer seu próprio substrato, vá atrás aí nas lojas especializadas, nos garden centers, que você vai encontrar substrato específico. E aí você tem que entender qual planta que você vai plantar para escolher o substrato mais adequado, lembrando dessas dicas que a gente deu aí de drenagem, de retenção de água no solo ou não. A gente ainda não falou hoje, vamos falar mais para frente um pouquinho sobre os fertilizantes, que você, além de ter esses substratos, você ainda vai colocar também alguns tipos de fertilizantes, corretivos de acidez de solo e algumas coisas mais. Edson, o que a gente tem aqui de imagens aqui ainda para mostrar, cara? Eu acho que essa aqui é interessante mostrar para o pessoal aí, que já é o acabamento. Então, depois que você plantou ali, você põe o substrato, né? E uma dica importante, né, Carol, que eu queria falar sobre aquela proporcionalidade. Sempre que você vai colocar o torrão de uma planta no vaso, observe que tem que sobrar espaço na lateral desse torrão, né, Edson? Sim, porque é ali que você vai colocar, né, depois nutrientes também, né? E depois e lembrando de você me colocar, pessoal, tem que já colocar bastante água para a terra poder ir assentando na planta também, né? Porque senão você vai completando depois com terra. Porque se você deixar do jeito que está e regar depois que acabou sua terra, a água vai descer, vai levar a terra para baixo e vai faltar terra no seu vaso. Então, por isso tem que estar sempre a utilização da água junto com a terra para poder assentando a planta dentro do vaso, tá? Exatamente. Então, você vai colocar, né, dentro do vaso o torrão da planta mais centralizado possível ali, que tem espaço em todas as laterais do vaso, seja um vaso redondo ou quadrado, alguma coisa assim. E depois você vai completando do lado com esse substrato já fertilizado,
né, um substrato de boa qualidade, até que ele cubra um pouquinho o torrão. O torrão nunca pode ficar de fora da terra. As raízes têm que sempre ficar embaixo do solo, protegidas do sol direto. As raízes não suportam pegar sol. Não é legal para a planta. Então, você sempre vai colocar substrato até passar um pouquinho ali a altura do torrão. Lembrando que, né, a gente não pode encher com substrato até na boca do vaso, né? Porque senão, quando você for molhar, essa água vai escorrer, essa terra vai escorrer para fora, aí vai fazer uma sujeira só, vocês vão ficar bravos com a gente. Mas daí, Edson... E cuidado também, né, Evandro? É só igual colocar a terra também, não cobrir o tronco da árvore, da planta ali também não, né? Senão você pode apodrecer ali também o colo da planta. Então, ela tem que estar na altura do torrão, a terra tem que igualar com a altura do torrão ali. Não muito acima para não pegar o tronco da planta ali, tá, pessoal? Edson, isso é muito importante que você falou, né, cara? Porque o tronco também, se ficar enterrado dentro do solo, ele apodrece também? Sim, com certeza. Vai acumulando água ali para apodrecer, né, e mata a planta também. Então, pessoal, a gente pensa que é simples, colocar uma planta dentro do vaso e puf, acabou. Não é tão simples assim. Tem toda a técnica, toda a experiência também, né, pessoal? Fazer a coisa bem feita, para ir poder garantindo a vida depois da planta bonitinha no seu vaso, né? Certo. Edson, e agora, então, né, nesse espaço que sobra ali, né, ainda para chegar perto da boca do vaso, a gente às vezes pode também usar alguns materiais aí de questão mais estética, né? Embora eles também funcionem para proteger o solo, manter a umidade ali, mas também tem a questão do acabamento do vaso, né? Sim, principalmente para vasos que ficam fora de casa, né? Ele pega muito sol também, né? Que o sol direto na terra ali, além de ressecar muito mais rápido, pode prejudicar também a planta, né? Dá uma olhada aí, o que você acha? Olha que legal, a casca de árvore, tá vendo, pessoal? Olha a rosa do deserto aí, né? E olha que bonita o acabamento com a casca de árvore. Além de ficar esteticamente bonito, ela retém um pouco da umidade para a planta também. E é muito utilizado, fica muito bonito, viu? E protege, né? Quando a pessoa vai molhar ali, não respinga o substrato, a terra do vaso para fora, né? Exato. Acho que é interessante também. E esse aqui, Carioca? Aí saiu o pedrisco, né? O pedrisco branco, no caso aí, né? No caso, para suculenta, para imitar um jardim desértico, né? Mas ela usada na boca de vasos também, é muito bonito. E mantém o vaso limpo também, até a aparência, não mostra a terra, né? Esse branquinho fica muito bonito, dá aspecto de limpeza. E esse aqui, cara? Então, são forrações que a gente coloca na boca do vaso também, para poder fazer esse fechamento, né? Essa estética bonita aí também. Olha como fica agradável, né? Além da árvore para cima, a forração embaixo que protege o vaso e dá esse embelezamento também. O Edson, aí a gente fica falando forração, o pessoal fala assim, mas o que é esse negócio de forração, né? Pessoal, a gente ainda vai conversar com vocês muito aqui no Dois no Jardim. E aí, ó, vamos falar aqui mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe com o pessoal que você sabe que gosta de planta, que quer aprender um pouquinho mais. A gente vai falar muita coisa, cara. A gente vai falar sobre pomar, horta, frutíferas, né? Palmeiras, jardim perto de piscina. Tem muita coisa para a gente falar. A gente está só começando, esse é o terceiro programa. Se inscreva aí, deixe um comentário, deixe uma sugestão de assunto para a gente. A gente sempre entra aqui depois, vê o que vocês falaram para nós, tá bom? Forração, então, pessoal, essa espécie de planta de baixo porte, geralmente rasteira com crescimento horizontal, que está aqui nessa foto aqui, né? Parece que é uma muda de jabuticaba, né? Isso que está aqui num vaso, Isso, numa sacada de prédio, isso, né? Numa cobertura. E então essa plantinha ela também vai fazer a mesma coisa. Esteticamente é bonita, ela vai proteger a terra, o substrato do vaso ali, para que ele não se resseque ao sol, ao vento. Então ela acaba mantendo também a umidade da planta ali. É muito legal isso aí, faz muito bem para a planta. A planta, para a verdade, adora, né, Edson? Que ela fica assim com a terra protegida, né? Edson, o que mais você quer falar, cara? Não, só aproveitando, então, que a gente falando sobre vasos, pessoal, bonsai, que também é vaso, já é uma cultura diferente, é um trabalho diferente, que mais uma frente a gente vai fazer só um programa também sobre o bonsai, né, a gente vai explicar a técnica também, que é diferente um pouco desses vasos comuns, tá? E eu tinha falado também, tem uma última foto aí, eu queria que você mostrasse para a gente, foi um caso que aconteceu uns dias atrás aí com o cliente, tá? Vocês estão vendo aí, isso aqui é um vaso que tem que o cliente vaso vazio, né? Estava vazio, porque tinha uma jabuticaba aí, o cliente estava morrendo, não sei o que está sentindo, eu acho que é falta d'água, falei, irmão, vamos ver. Não deu para falar, vamos tirar daqui para ver qual que é o problema, pode ser que esteja entupido aí, está já apodrecendo. Dito e feito, a hora que nós tiramos a jabuticaba de dentro do vaso, nós achamos o que é isso aí? É isopor, que a pessoa que plantou usou como drenante, sim. Só que não colocou nada, não colocou bantamidina e nada por cima. O que aconteceu então?
a água levou e o isopor acabou entupindo e fechando o buraco ali da saída da água. Isso Um acumulou pedacinho água de e foi isopor. apodrecendo a raiz da planta. Então, pessoal, a hora que eu descobri, a hora que eu falei, bom, olha que a pessoa, não sei se da pressa ou do esquecimento, não colocou o bidim e causou apodrecimento da raiz da jabuticaba. Quase morreu. Ainda bem que foi a tempo isso, nós conseguimos salvar e transplantando para outro vaso maior, né? Que já estava enovelando a raiz também, e agora ela pode respirar e está feliz onde ela está agora. Olha só, então, um pedaço de isopor acabou entrando ali no furinho da drenagem do vaso, entupiu e a água começou a acumular. A importância Mesmo a da manta jabuticaba, aí, né? exatamente, mesmo a jabuticaria. E outra coisa, né, Edson? Se a gente não coloca esse caco de telha, essa camada de pedriscos, a manta, a própria raiz da planta também pode crescer, passar. Exatamente. Se não tiver nada disso, ela entope também o fundo ali, o furo do vaso, da drenagem, e a água se acumula. E olha só, mesmo a jabuticabeira sendo uma planta que a gente sabe que gosta de umidade, mas em excesso, nas raízes, ela acaba apodrecendo a raiz. E você conseguiu salvar essa jabuticabeira? Como é que ela está hoje? Bom, chamou a tempo, fizemos um transplante e tudo, agora ela está bem sadia, uma sacada aqui em São Paulo, né? Então ficou bem feliz agora no lugar que ela está. Teve Então, que pessoal, tirar um excesso de raiz ali, não? não foi no preciso, porque ela estava quase apodrecendo até. Então, foi só dar cortar, tirei com a mão mesmo até, já estava apodrecendo, e o excesso foi tirado, né? Então, pessoal, um detalhe tão simples, né, Evandro? Um buraquinho, né, dentro do vaso ali para sair água, que entupido mata a planta. É um detalhe tão pequeno, mas tão extremamente importante, né, Evandro? Faz toda a diferença, né, cara? Você vê como é que é. Pessoal, acho que é isso aí, né, Edson? A gente ia falar hoje, então, sobre materiais para serem usados na drenagem dos vasos, no sistema de drenagem, né, que a gente monta. Você vê que é um sistema, né? Tem vários materiais ali. E o importante é que, um detalhe que a gente passou aqui, Edson, mas esse sistema de drenagem não pode ocupar todo o espaço do vaso, não, né? A gente tem que deixar mais espaço para o substrato, para as raízes crescerem. Então, é lógico, quanto maior o vaso, maior essa camada de espessura, né? De materiais ali, com a manta, mais pedrisco, menos pedrisco, sinazita, que é a argila expandida, mas ela tem que ficar no fundo do vaso ali, tá bom, pessoal? E falamos um pouquinho de substrato, que é essa mistura de componentes ali, de terra, composto orgânico, areia, vermiculita, que é um tipo de material que você também encontra, parece uma areia, ela também serve para deixar o solo mais fofinho, mais drenante, mais aerado, né? Mais aerado, é muito importante. Então, e aí esse substrato, né, ele serve bem feitinho e deixa a planta se desenvolver a contento. Ou você já compra um substrato pronto, né? A gente deu algumas dicas só para você saber um pouquinho melhor sobre isso. Nelson, é isso aí? Fechou os assuntos aí de hoje? Tranquilo, cara. Então, pessoal, obrigado por hoje. CCCI. Curta, comente, compartilhe e se inscreva. Não se esqueça, pessoal. Passa adiante do nosso canal. Vem com a gente fazer parte dessa turma aqui do 2 no Jardim. Ô Edson, então, e na próxima live aí a gente vai falar então sobre a escolha da muda. Olha só, a gente vai escolher uma muda para fazer o plantio e preparar essa muda para plantio, tá? Ainda no vaso, a gente ainda está falando de vaso, a gente vai dar algumas dicas para vocês aí. Então, nós estamos fazendo um programa por semana, né, Edson, por enquanto. A gente espera que vocês gostem, que vocês compartilhem, deixem um comentário, um joinha, um gostei, fala de qual cidade você está nos acompanhando aí e se inscreva no canal, galera, tá bom? Vamos fazer essa gentileza aí para nós, para a gente divulgar essas informações aí para as pessoas que gostam de plantas. Para a gente vai ser um prazer grande, né, Edson, compartilhar um pouquinho do conhecimento. Com certeza, pessoal. Pessoal, então tá bom. Cuidem-se e fiquem com Deus. Evandro, até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço. Valeu, pessoal. Um abraço aí, boa semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.